observar aqui mais um elemento, pessoal, que é muito grave, extremamente relevante dentro do contexto nacional, que nos últimos dias está bastante em voga, que é a questão dos ataques às escolas no Brasil. Tá? Eu não vou me ater a uma notícia específica a alguma dessas escolas, que eu acho que não é essa a grande questão, mas a gente analisar o fenômeno, tá? O fenômeno dos ataques às escolas no Brasil. Devido aos recentes ataques a instituições de ensino no Brasil, o debate sobre a segurança educacional tomou as manchetes do país. Olhem só, gente, eu acho esse dado extremamente surreal. Eu, como fui professor há muito tempo dentro de sala de aula, isso também me toca muito. Tem muitos colegas ainda que vivem como professor e para mim isso ainda me toca muito. Hoje dou aula em cursinhos preparatórios, tanto para vestibular Enem, mas também para concursos. Mas isso ainda me toca muito, essa ideia dentro da escola como um local perigoso, um local de eminência de ataques, né? Olhem só esse dado. Somente entre 2022 e 2023, no Brasil, o número de ataques já supera o total registrado nos últimos 20 anos, segundo os pesquisadores. Observem isso. Só nesses últimos 2 anos foi maior do que os últimos 20. E isso tem elementos claros que a gente tem que observar que modificou dentro da estrutura da nossa sociedade. A gente trabalhar cientificamente dentro desse processo. Alguma coisa mudou. Se aumenta tanto dentro desse contexto nacional nos últimos 2 anos, vejam, 2 anos que um desses anos está no início, né? Nós tivemos 4 meses apenas em 2023. E nesse 1 ano e 4 meses, ser maior do que os últimos 20 anos anteriores, alguma coisa está acontecendo. Proposta, então, de aumento de segurança e restrição de acesso nas escolas, que vai ser contestado por especialistas. Tá? Essa ideia de que restrição, aumento, por exemplo, de seguranças, de policiamento, isso é contestado pelos especialistas primeiro. Porque a gente tem o maior exemplo aos Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos, que hoje tem uma taxa bizarra, praticamente por dia existe um ataque a escolas nos Estados Unidos, tá? E eles já utilizam esses elementos, por exemplo, de restrição de segurança para acesso dentro dessas escolas desde o ano há muito tempo, certo? Catracas nas escolas, policiamento, armamento de segurança dentro das escolas. E os ataques continuam acontecendo. Ataques de extermínio, universidades, outras instituições de ensino. Então, já foi demonstrado que esses elementos de colocar, por exemplo, maior elementos armamentistas, elementos de segurança, não é o grande problema, não combate o problema real, que é esses ataques às escolas, tanto nos Estados Unidos e como estão propondo aqui dentro do Brasil. Segundo os especialistas em educação e dentro dessas temáticas, os principais fatores que levam a esses ataques, observe, o bullying e a negligência parental, ou seja, falta de cuidado dos parentes e o bullying que é existente dentro dessas escolas. Grupos online de ideologias extremistas ao alcance de jovens em vulnerabilidade psicológica, certo? Psicológica e social, ou seja, esses grupos online vão atender as necessidades principalmente de alunos que sofrem com determinadas questões dentro do ambiente escolar. Isso é um elemento interessante da gente observar. Por que os ataques são em escolas? Por que são em escolas e não são, sei lá, em padarias, em mercados? Porque a escola ela tem um significado. A escola tem algum elemento específico que leva a esses ataques, certo? E principalmente pela questão dos bullying, dos preconceitos que existem dentro dessas escolas, que é outro elemento que a gente vai observar posteriormente. Aqui é um elemento que é fundamental, a ideia de facilitação de acesso a armas de fogo. Apesar que dentro da ataque às escolas, por exemplo, utilizados tanto no ataque à creche que teve em Criciúma, mas também, se eu não me engano, foi em São Paulo, outro ataque que a gente teve, foram utilizados, que a gente chama de armas brancas, mas mesmo essas armas brancas teve uma facilitação nos últimos anos. A política armamentista é um dos elementos que leva também à facilitação de acesso desses jovens, dessas crianças, ou de pessoas mais velhas, como no caso do bandido que invadiu a creche. Então todos esses elementos vão estar relacionados. Outro ponto é a disseminação de discursos misóginos e racistas.
Uma coisa que é interessante de vocês observarem, gente, grande parte, por isso que eu falo misóginos aqui dentro desse aspecto, grande parte dos ataques vão ser realizados. Eu não me lembro, na realidade, de nenhum deles ter envolvido uma mulher, uma menina em alguma dos casos. Normalmente é realizado por meninos ou homens, certo? Então, tem um teor misógino, tem um teor de gênero dentro desse aspecto. E racistas também em alguns dos casos, mas principalmente misóginos, certo? Para a gente observar essa figura de, às vezes, de ódio contra as meninas, professoras, secretárias, trabalhadoras ou trabalhadores da escola, certo? Então essa questão misógina ela é muito forte dentro desse aspecto, mas também racista. E outro fenômeno que é também surreal, e a gente observa que já há uma necessidade pela própria mídia e pelo próprio jornalismo brasileiro, da questão da espetacularização dessas tragédias, né? Por exemplo, de mostrar o rosto dos assassinos e tudo mais, e todos esses aspectos. Então, são elementos que a gente, o próprio nome, não sei se hoje já saiu dentro dos grandes grupos de mídia de um consenso de não mais demonstrar quem são essas figuras, porque é isso, às vezes é um troféu que eles querem justamente aparecer a partir desses atentados, certo? Trago aqui então uma imagem para vocês observarem esses ataques de violência extrema em escolas no Brasil, aqui, só para vocês observarem. Olha a quantidade, são 8 em 2022. Só para vocês observarem, só em 2022 foi 8, e 2023 já são 2 em 4 meses. Então, observem essa quantidade nos últimos tempos surreal, tá, gente? Surreal, e isso é algo muito importante que tem que ser discutido dentro da sociedade brasileira. Vamos lá para a nossa alternativa, a nossa questão. Questão 4. Um professor que pediu para não ser identificado, que já atua em sala de aula há quase 20 anos, afirmou não ter sido vítima de ameaça, mas tem presenciado por diversas vezes situações de violência, o que ele acredita está ligado à desvalorização dos docentes. Para o professor, há uma desvalorização da escola pública de forma geral, e esta situação contribui para que todos os profissionais da educação, inclusive secretários e assistentes, se tornem vítimas potenciais quando algo não ocorre como os alunos gostariam. Aí o enunciado. Devido ao aumento significativo a ataques em escolas no Brasil, há uma série de discursos sobre as diferentes formas de propor soluções para este grave problema enfrentado nas nossas escolas ultimamente. Segundo o enunciado, qual seria uma das soluções relevantes para frear o avanço destes ataques? Alternativa A. Basear-se nas políticas de segurança escolares dos Estados Unidos, que diminuíram significativamente o número de ataques às escolas nos últimos anos. Alternativa B. Colégios cívico-militares e armamento de professores para agir a qualquer ação violenta dos estudantes ou invasores. Alternativa C. Cobertura massiva da mídia, demonstrando sofrimento ocorrido por famílias e comunidade escolar, além de expor os autores do crime. Alternativa D. Discurso de valorização dos professores e das escolas públicas, evitando que estudantes tomem ações extremistas quando são contrariados no ambiente escolar. Alternativa E. Foco mínimo de temáticas que reforcem a cultura pacífica, reforçando apenas a necessidade de ensino voltado para conteúdos regulares no currículo escolar. Vamos lá. Isso aqui também está bastante tranquila, né? Vamos lá, povo. Vocês fazerem, vou dar um minutinho aí. Vejam, é o que ele está falando, é uma interpretação direta do excerto. O que o professor está dizendo? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e a alternativa correta é letra D, galera. Isso, letra D, discurso de valorização dos professores das escolas públicas, evitando que estudantes tomem ações extremistas quando são contrariados no ambiente escolar. É isso que o professor está dizendo aqui. Essa é uma das ações defendidas pelos
especialistas, gente. Essa ideia de valorização dos professores e também nas escolas públicas. Trabalhar que o professor é inimigo, por exemplo, dentro desse contexto, reforça esse ódio à comunidade escolar, reforça esse ódio à escola e favorece que estudantes tomem ações extremistas quando são contrariados dentro desse ambiente escolar. Isso reforça essas ações extremistas e o que está dizendo diretamente o professor no enunciado.